Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Ana, para a gente voltar um pouco aqui para o caso para essa nossa história, como a gente pode perceber os sinais? Quais são os sinais de É, uma eu acho violência psicológica? eu acho que vocês falaram super bem, né, porque às vezes são sinais que aparentemente eles reforçam uma lógica pré-existente, né, e o Túlio fala dessa coisa da cisão, e mais do que isso, é aquilo que vai te despersonalizando como pessoa, né, e não tem nada pior do que você perder sua identidade. Então a gente começa, ciúme excessivo, invasão de privacidade, então começa a ver o seu e-mail, o seu celular, e aí o perigo de você achar isso natural e achar bonitinho porque é ciúme, né, achar: "Ai, tá vendo, me ama". Controle sobre o seu comportamento com essa justificativa de que está cuidando de você para o seu bem. Então aí também você veja a lógica do amor romântico está aí muito forte nessas 3 primeiras. Aí começa a afastar você das pessoas, dizendo que as pessoas à sua volta não são pessoas legais, ou é uma pessoa que não quer o seu bem, que são seus amigos e seus familiares, porque obviamente quanto mais eu tenho gente do meu lado, mais essa pessoa pode ser testemunha do abuso, e nós sabemos que para sair de uma situação de abuso psicológico ou de abuso físico, enfim, é necessário rede de apoio. Sair sozinha, já a hora que você está completamente despersonalizada e afastada, é muito difícil, porque você perdeu todos os seus referenciais, né? Chantagem, então começar a ameaçar, destruir a autoestima, então dizer que você é feia, se a gente se separar, você não vai conseguir ninguém do jeito Uhum. que é a sua idade, o seu corpo, invalidar os seus sentimentos, então você diz, olha, eu estou triste por causa disso, ou eu estou chateada, daqui a pouco você está sendo culpada porque você está chateada. Então, assim, gente, sentimento não é uma coisa que a gente pode invalidar ai, eu estou triste com você. Você não pode ficar triste comigo. Claro que a pessoa pode. Isso é um vício da linguagem, mesmo em casos de situações não abusivas, tá? Falta de diálogo, aí começa uma questão do controle, também uma questão do dinheiro, então não falar sobre a questão financeira, quanto tem, quanto não tem, porque quanto mais autonomia financeira essa pessoa que está sendo abusada tem, mais ela pode fugir, então esse controle e evitar esse tipo de segurança de autonomia. Uso do dinheiro de acordo conjunto, eu tomo todas as decisões, você não fala nada, né? Roubar ou destruir o outro, usar os filhos para chantagear, então eu vou contar para o seu filho quem você é, né? Exigir relação sexual, você precisa fazer isso para mim, né? Ameaçar, né? E aí começa a ameaçar abandonar, ameaçar bater, ameaçar contar para não sei quem, até chegar à violência física. E, gente, deixa eu dizer, tem que entender que chega a violência física, chega. Não é que ele não vai ser capaz, vai ser capaz. Ô Ana, mas são todos os relacionamentos abusivos, assim, com esse tipo de abuso psicológico, chegam à violência física Não, necessariamente? não. Você sabe que tem até um filme que eu até separei aqui, que é bem interessante, que ele vai mostrar como o sujeito passivo-agressivo pode, de alguma maneira, também ser extremamente provocar violência emocional, chama F. Uhum. Gray. Então, o sujeito vai se retirando, ele se retira de tal maneira que a mulher fica tão desesperada porque ele não dá nenhum reforço de referência emocional para essa mulher. A partir da ausência, não havia violência física, havia o controle pela negação, pela minha não posição, te deixando insegura. Então, é importante dizer que nem toda violência psicológica vai necessariamente estar acompanhada da Evoluir, violência né, física. ou evoluir para a Exatamente. violência física. E Ana, ela aqui descreve um pouco do que a gente vê muito nos casos de violência doméstica, normalmente a gente fala da violência física, mas ela descreve aqui, na história dela, que não tinha violência física, que é o ciclo da violência, né, que é um ciclo bem característico registrado nos casos de
de violência doméstica, que a violência doméstica é a violência cometida por uma pessoa próxima, né? Por uma pessoa querida, por uma pessoa com quem você tem um vínculo de afeto, né? Então, normalmente, mais de 80% dos casos de violência doméstica são cometidas para mulheres por seus parceiros ou ex-parceiros, mas a violência doméstica também poderia ser cometida por uma sogra, um sogro, chefe, enfim, né? Sei lá. Não, doméstica chefe, não, desculpa, doméstica chefe não, é outra. Mas então, e é esse ciclo, né, Ana? Você quer explicar para a gente o que é o ciclo da violência, o ciclo da violência que a gente fala tanto? São 3 fases, né? A fase de tensão, quando começa a raiva, insulto, tal, a fase de agressão, quando começa a ver de fato as ameaças, às vezes é um tapa, às vezes é um empurrão, que parece que não, né, que foi só um empurrão, e depois a fase da lua de mel, que é assim, né, pedir desculpa, ai não, você é o máximo, eu vou mudar, e etc. Aí depois começa de novo a fase da tensão, vem a fase da agressão, e depois a fase da lua de mel, e assim o ciclo se aqui, perpetua. Né, no caso dela, a gente percebe bem que ela fala, vai criando a tensão, o cara, no caso dela, esses momentos de horas de discussão em que ela está em posição fetal na cama, ouvindo o cara falar, é um momento de explosão, né, e depois ele fala, mas eu te amo, mas você é o amor da minha vida, ela acredita nisso, né, e muitas vezes as mulheres começam a evitar as discussões, evitar se colocar, porque sabe que vai ter aquele momento de explosão, né, Ana? Então, você já nem vou falar sobre isso, porque ele vai ficar nervoso, né? Aliás, olha, saindo do plano só da violência psicológica e da violência doméstica especificamente, agora, estou falando do plano das relações amorosas de modo geral, né? Como a gente se sente aprisionada ou aprisionado quando o outro não consegue dar conta das emoções e por qualquer coisa começa a reagir de maneira mais agressiva. Então você fala uma coisa, a pessoa diz, não, você está louca, não sei o quê, não tem nada disso, e sai batendo porta, e sai, fecha a porta e fecha a comunicação. Você fica pisando em ovos, você não sabe o que você faz, né? Se falar isso, pode brigar, se falar isso, pode brigar, se falar aquilo, e esse tipo de recorte de comunicação é extremamente pernicioso, porque ele não faz com que você de fato seja escutado, né? Seja ouvido. Então, às vezes, a gente tem esses relatos de comunicação, e a pessoa, às vezes, ela usa da ameaça para ela não se ver. Eu não quero conversar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, eu não quero entrar em contato comigo, sabe? Então aí a pessoa vai usando esse mecanismo da tensão para fazer com que você silencie, porque não quer dar conta de si mesmo. Siga Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.